paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Esse programa é um programa diário em que nós juntos, você aí na sua casa, onde você estiver, e eu aqui, nós fazemos a leitura da palavra do Senhor. Estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia e hoje nós já estamos no livro de 2 Reis e vamos prosseguir a leitura do capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21. A nossa leitura do capítulo 21, ela já iniciou no episódio anterior e hoje nós vamos prosseguir a partir do versículo 19, 2 Reis, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 19. No episódio anterior, quando nós lemos o capítulo 21, nós lemos a respeito do reinado de Manassés. Manassés, filho do rei Ezequias. O rei Ezequias, um rei que agradou ao Senhor em Judá. E Manassés, seu filho, reinou posteriormente. E no capítulo 21, cuja leitura nós iniciamos no episódio anterior, nós vimos que Manassés desagradou ao Senhor. E nessa leitura que fizemos, aqui está descrito como ele desagradou ao Senhor, tudo quanto ele fez para desagradar ao Senhor. E quando terminamos o episódio anterior, nós vimos no versículo 18 que Manassés era morto e seu filho Amon iria reinar em seu lugar. Então agora nós vamos dar seguimento a essa leitura do capítulo 21, a partir do versículo 19, 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus, de Jotibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos, a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais dos sucessos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Então, nós encerramos aqui agora a leitura do capítulo 21 do livro de 2 Reis. Vimos aqui uma descrição na palavra do Senhor a respeito do reinado de Amon. Amon, filho de Manassés, o seu reinado durou pouco tempo. Ele tinha 22 anos de idade quando ele começou a reinar e ele reinou por 2 anos. Então, nós vimos aqui que houve uma conspiração contra ele. Ele foi morto em sua casa e o povo não aceitou aquilo. A Bíblia fala, né, que o povo, eles mataram aqueles que conspiraram contra Amon e colocaram a Josias, seu filho, como rei. Então, agora nós vamos prosseguir na leitura do capítulo 22 e vamos ver o reinado de Josias. Amém? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaís de Boscate.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão e Aquibor e Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que
Eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Amém, irmãos? Terminamos então a leitura do capítulo 22 do livro de 2 Reis. Já estamos no reinado de Josias, que foi um rei que agradou ao Senhor. E no próximo episódio nós vamos ler o capítulo 23, que vai continuar no reinado de Josias em Judá. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.